Sejam bem-vindos a mais um tutorial do Photo Pro, profissionais do Photoshop. Sou o Getulino Pacheco, ilustrador profissional, e hoje estarei aqui compartilhando com vocês um sensacional tutorial de manipulação de imagens, utilizando, é claro, ferramentas do bom e velho Photoshop e inserindo recursos 3D com o novo Adobe Dimension. Vamos lá? Observem essa cena com cara de filme científico, que nos passa aquela sensação de um ambiente frio envolvido por uma iluminação dramática, dando à imagem aquele ar de mistério. Para criar essa cena, eu precisei então providenciar imagens de montanha, gelo e neve, e eu quero aqui mostrar as imagens que eu utilizei. Aqui eu tenho uma imagem, tipo uma clareira aqui, onde eu já imaginei colocar a base espacial aqui no centro. Depois algumas outras, esses detalhes de gelo escorrido aqui que eu vou colocar na nave para dar a impressão de congelamento. Essa outra aqui que tem esse vapor que eu vou utilizar para colocar na base da nave. Essa outra, então, que eu vou usar o céu, que eu achei interessante, esse céu mais acinzentado. E aqui o carinha, seria o explorador que descobriu aquela base espacial bem no meio das montanhas geladas. Então eu vou iniciar a manipulação utilizando essa primeira imagem como plano de fundo. Em seguida eu vou colocar incorporado a segunda imagem, que é a imagem desse homem aqui no gelo. Então eu insiro a imagem, ela já vai ficar posicionada no layer acima desse plano de fundo. Eu vou abaixar um pouco a opacidade desse layer para poder posicionar essa primeira imagem onde está o explorador ali, olha lá, na posição que eu achar mais ideal. Então eu acho que fica legal aqui. Em seguida eu volto novamente à opacidade, crio uma máscara de opacidade nessa primeira imagem. Em seguida eu pego o gradiente, o preto e branco, ok? E vou começar a fazer a fusão, tipo mesclar essa primeira imagem com a segunda. Então lá veja que eu já tenho, ó, vou até fazer um pouquinho mais aqui, ó que legal. Tentando conservar a pessoa aqui, entendeu? Ela pode ver que eu fiz uma mesclagem do fundo com essa. Eu valorizei essa parte central, que é exatamente onde eu vou colocar a nave. E aqui o primeiro plano, da onde tenho a pessoa caminhando até a nave. Legal. Em seguida, agora eu vou pegar uma outra imagem, vou colocar incorporado novamente, que é o céu. Então pode ver lá. Essa nuvem é bacana, porém tem alguma coisa aqui que está atrapalhando. Então eu insiro essa imagem aqui já no meu projeto, tá? E vou eliminar esse rochedo aqui que não me interessa, Ele não faz parte daquilo que eu estou querendo criar. Então simplesmente eu seleciono. É interessante que como eu incorporei, essa imagem ela está como um objeto inteligente. Então você tem que, antes disso, converter isso aqui em uma imagem já rasterizada, ok? Feito isso, você entra em editar, tem aqui a opção preenchimento com reconhecimento de conteúdo, ele já vai abrir uma janelinha, olha só, ele já eliminou isso para você, de forma bem rápida, ok? Quando você faz isso, geralmente ele fica, o efeito, o preenchimento fica em layer acima, então é interessante que você achate os dois já, ok? Para que ele fique em um único layer, e agora eu continuo fazendo a minha fusão. Então eu vou aqui criar mais uma máscara de opacidade e vou começar a fazer a fusão desse outro fundo, com o fundo do céu. Note que legal lá que ele trouxe ainda mais algumas montanhas, que está lá no primeiro plano, que estava agora em primeiro plano lá, junto com essas outras aqui. Então lá ficou já um ambiente interessante para mim poder ter já o meu fundo para poder aplicar a nave. Eu vou ajustar também essas cores. As cores estão até bem próximas, mas eu queria ainda que, já aqui no Photoshop, essa imagem ficasse já com uma cor mais dramática, mais fria. Então, eu vou utilizar aqui no layer de ajuste a opção de pesquisa de cores. Então, aqui tem algumas colorizações já pré-definidas. Aqui eu vou estar utilizando essa aqui, ó, Fortnite 3DL. Olha só que legal, ele vai dar um aspecto já bem dramático, bem frio, bem gelado. Com isso também ele já acentuou todos os tons e todas as cores. Bacana. Agora eu vou salvar isso.
aqui em arquivo, vou salvar aqui como, vou salvar aqui mesmo na minha área de trabalho, na minha mesa, vamos colocar fundo teste, ok? Aí vou salvar no formato PSD mesmo e vou deixar aqui na minha mesa. Beleza. Agora, antes de ir lá para o Dmation, eu vou analisar aqui o tamanho da minha imagem. Então, a minha imagem aqui, olha, tamanho da imagem, eu tenho uma imagem que, em alta resolução, 300, ela tem 16 largura por 10. Por que eu estou analisando isso? Porque eu quero abrir lá no Dmation o arquivo com o mesmo tamanho e a mesma resolução, ok? Então, abro o Dmation, crio um novo. Quando você faz isso, se você quiser acertar o tamanho, né, deixar o mesmo tamanho do Photoshop, você clica duas vezes aqui e você vai no painel aqui de ações, de propriedades, aonde você analisa aqui as unidades da tela que você está trabalhando. Então eu quero trabalhar em centímetros, eu coloco aqui a resolução que eu quero trabalhar em 300, ok? E depois então eu altero o tamanho aqui. Então eu vi lá que tenho 10 centímetros de largura, 16 centímetros de largura por 10 de altura, ok? Aí eu dou um Enter, o arquivo já vai ficar daquele mesmo tamanho. Eu posso ajustar essa tela aqui em cima, em ajustar tela. Então eu tenho a mesma proporção e tenho também a mesma resolução. Feito isso agora, eu vou inserir o elemento 3D aqui dentro do Dmation. Então, para mim inserir qualquer modelo 3D, eu posso fazer da seguinte forma. Primeiro que eu tenho aqui os modelos, né, que é um aplicativo Dmation feito para embalagens. Nós temos aqui vários modelos livres, né, modelos já que são próprios aqui do Dmation para você poder utilizar. É bem simples trabalhar com isso, basta você escolher qualquer um desses modelos, arrastar para o centro da sua tela, ele vai surgir aqui. Depois, nesse segundo item aqui em cima, você tem os modelos, você pode escolher qualquer tipo de material, né? Ele já vai ser colocado aqui, ok? Geralmente alguns deles vêm divididos, pode ver aqui na cena lá, eu tenho uma xícara de café onde ele tem a tampa e tem o corpo. Então, por exemplo, eu quero colocar um material aqui no corpo aqui agora, quero colocar um outro tipo de material, vou colocar, por exemplo, esse verde aqui. Olha lá, tá vendo? Então é bem simples, você simplesmente arrasta o seu modelo, escolhe o material e aplica aqui, ok? Então, para você pegar um outro arquivo, um outro modelo que não esteja aqui no painel aqui do Dmation, você pode ir então em arquivo, note que eu trouxe do TubeScript, eu vou importar esse modelo. Então, arquivo, importar modelo 3D. Eu venho até então onde eu tenho isso salvo, seleciono e abro. Com isso, olha lá, ele já vai abrir aquele modelo dentro do Dmation. É importante que quando você abaixar qualquer elemento 3D, qualquer modelo 3D, ele esteja no formato OBJ, que é o formato que o Dmation aceita, ok? Feito isso, ele tem revestido com material, né, que veio lá da modelagem dele, original. Eu tenho que substituir esses preenchimentos com o modelo aqui do Dmation. Então eu entro aqui nos materiais e vou escolher, por exemplo, o material fusco. Então, isso vai revestir toda a base espacial aqui com esse novo elemento de Dmation. E agora eu substituo esse material por uma textura que eu vou escolher. Então, como que eu faço isso? Eu entro aqui onde eu tenho o meu material, né, a minha nave da cena aqui. E aqui pode ver que tem várias partes, que são várias partes que compõem esse modelo. Eu posso entrar em qualquer sublayer deles aqui, ó, posso ir nesse primeiro aqui, e é onde eu encontro o material fosco. Quando eu entro em propriedades, dou dois cliques aqui, ele vai abrir essa janelinha onde eu tenho a capacidade também de mudar cores, como eu quiser, mas eu quero colocar uma textura. Então eu entro em imagem e para mim ter acesso à textura que eu baixei, eu salvei lá no Photoshop, eu entro aqui nessa pastinha e vou até o diretório aonde eu guardei as minhas imagens. Então eu tenho uma pastinha de imagens aonde eu também salvei uma textura de metal. Quando eu abro, ela vai ser aplicada, ela vai substituir todo aquele material fosco por um material de metal.
Bacana, legal. Agora, então, eu vou ampliar um pouco isso. Então, eu posso usar, igual o Photoshop, o Zoom, para trazer a imagem até aqui perto, a visualização, né, do documento, e usando essa outra ferramentinha é onde eu posso fazer com que a imagem, né, do plano, do primeiro plano, ele vá mais para longe ou chegue mais próximo. Então, eu posso usar essas duas opções. Eu vou usar esse primeiro plano aqui, ó. Eu vou arrastar um pouquinho mais para cima e vou também fazer um zoom. Por quê? Eu quero começar a preencher alguns itens, tipo assim, umas janelinhas acesas. Vocês viram lá no início, quando eu mostrei o exemplo da imagem, que a nave ela tem umas luzinhas acesas, ok? Mostrando aí, sei lá, acho que tem vida ainda dentro dessa base espacial. Então, para eu poder acender as luzes nas janelinhas dessa nave, eu pego a ferramentinha varinha mágica, que é a mesma lá do Photoshop. Aí você clica em algum elemento, porque todo esse elemento é composto por vários itens. Então, essas janelinhas também elas são um elemento separado das demais partes da base espacial. Então, eu apertei, ele vai selecionar uma janelinha aqui. Ó. Com o Shift apertado, você vai selecionando todos os outros itens que você achar interessante aqui na base espacial. É claro, né, que isso vai demorar algum tempo, porque são muitos detalhes. Quanto mais você conseguir preencher, né, mais vai ficar interessante no final. Né? E para você poder fazer isso, acender essas luzes, você vai mudar para um material brilhante. Você clica duas vezes aqui com ele selecionado e ele vai automaticamente já aplicar o material de luz. Ó. Olha que legal, ele vai ficar bem como se tivesse realmente as janelinhas acesas aqui. Então, como isso vai levar um certo tempo, né, para poder agilizar aqui o nosso tutorial, eu vou deletar, eu já tenho uma versão dessa base espacial já com todas as luzes que eu escolhi acesas. Então, para mim poder acessar isso, eu vou importar um modelo 3D, né, que eu tenho então já salvo aqui nas minhas imagens e inserir esse elemento aqui. Ah, tá. Essa aqui já está certa, ela já tem todos os itens que eu escolhi acesos. E o que é bacana é o seguinte, esse grid aqui é como se fosse o piso. Então se eu pegar a ferramenta de movimento e abaixar essa nave, olha que legal, é como se ela tivesse sido enterrada no piso. Isso aqui é legal, porque eu quero fazer exatamente isso, como se ela tivesse com uma parte já enterrada, né, na neve, ok? Legal. Uma vez que eu fiz isso, já coloquei todos os materiais, agora eu vou aplicar o fundo. Então, para inserir o fundo, eu também vou em arquivo, importar, só que eu escolho aqui imagem como plano de fundo. Aí eu vou então até onde eu salvei aquela imagem lá no Photoshop, eu vou abrir e ela já vai ser automaticamente inserida no meu arquivo aqui. Olha que interessante. Tudo que eu tenho que fazer depois agora é acertar essa nave na cena. Né? Então, ela já está. Olha que legal, ela está enterrando aqui na neve. Né? Eu escolho o tamanho que eu achar mais interessante, a posição que eu achar mais interessante, eu posso rotacionar. Enfim, aí fica por conta da pessoa que está fazendo a edição da imagem aqui. Então, para mim está legal assim, esse tamanho, né? Posicionado, né? Olha que ele fica com um aspecto gigantesco, porque já tem aqui esse homem pequeno, então em contraste com ele a gente consegue ver aqui como é enorme a base espacial. Bacana. Agora eu tenho que fazer com que essa textura ela receba a mesma temperatura disso aqui, né? Tem a mesma colorização. Então você pode fazer isso entrando aqui em ambiente, entra em ações, eu tenho que corresponder à imagem. Quando você entra aqui, ela vai corresponder ao seu modelo com perspectiva, com luz e tudo mais. No caso aqui eu não quero mexer no tamanho, porque o tamanho, a proporção já estou satisfeito com isso. Mas eu quero criar luzes. Então se eu entro aqui em várias luzes e dá OK, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a mesma temperatura, a mesma luz sobre a fuselagem aqui da nave espacial. Para mim ver como ficou isso, aqui em cima eu tenho um item que ele faz um pré-render, ou seja, ele vai fazer um preview de como mais ou menos vai ficar o render no final. Então quando eu clico aqui, ele vai ler a informação, eu consigo ver já então a iluminação, a luz,
E pode ver que a cor azulada ela já ficou sobre a fuselagem aqui da nave. Mas só que ainda assim, vamos dizer, eu não curti, eu acho que eu quero que essa cena ela fique um pouco mais escura, entendeu? Para poder realçar aqui um pouco mais a iluminação da nave. Então eu posso vir aqui onde eu tenho alguns tipos de iluminações, né? E entre elas aqui eu tenho umas pré-definidas e tem uma bem legal que se chama Lago de Gelo, que é bem conveniente para o caso aqui. Então quando eu arrasto essa iluminação para a minha cena, ela vai mudar lá a luz, ok? Ela mudou a temperatura da luz e ela já deixou então lá bem mais interessante, né? Bem mais perto daquilo que eu estou querendo. Depois que eu acertei todas essas coisas, né? Já consegui o ambiente, a luz. Agora é hora então de eu renderizar essa informação. Então para fazer isso, eu entro aqui em aplicar acabamento. Pode ver que aqui na qualidade de renderização eu tenho três opções: alto, lento, baixo e médio. O melhor, é claro, é o alto, é lento, né? Dependendo da sua máquina, do tamanho do documento que você vai renderizar, ele vai demorar, mas vale a pena porque fica com uma qualidade sensacional. Aí tudo que você tem que fazer agora aqui é aplicar o acabamento e esperar ele fazer o render. Uma vez terminada a renderização, você vem aqui nesse ícone e você clica em editar no Photoshop. Aí automaticamente ele vai enviar essa imagem aqui para o Photoshop. E você vai perceber o seguinte, ó, que ele vai mandar várias camadas. A camada do fundo sempre vai vir separada e vai vir aqui também a imagem renderizada da base espacial, ok? Tem uma mais aqui, eu vou tirar. E o que é interessante aqui também é que ele traz umas camadas adicionais, ou seja, ele traz algumas informações como se fosse um canal alfa. Então vamos dizer o seguinte, eu quero selecionar a nave, toda a nave, ok? Menos as janelas. Note que as janelinhas estão com uma cor e a nave, as outras partes da nave estão em amarelo. Então eu quero selecionar tudo que é amarelo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui uma ferramentinha de seleção, selecionar uma área aqui, né? Entrar em selecionar e usar o item semelhante. Então toda a área amarela que envolve a nave está selecionada, ok? Eu vou desligar a visualização aqui e vou voltar aqui no layer onde está a nave. Então, em um layer acima, eu vou abrir um layer de ajuste, por exemplo, curvas. Porque eu quero fazer o seguinte, com que a textura, né, da fuselagem ela fique mais escura, destacando aqui, olha, mais as luzes que eu quero que apareçam acesas. Legal. Então pode ver, eu consigo fazer uma edição mesmo após ter trabalhado lá no Automation, eu consigo aqui no Photoshop fazer certas edições com a ajuda de algumas coisas que o próprio Automation me trouxe. Legal? Agora eu vou ainda deixar melhor essa imagem, porque agora estou no Photoshop, ok? Então eu quero deixar isso aqui mais intrigante. Então eu vou usar alguns conceitos aqui do Photoshop para melhorar isso. Aqui na base dessa nave eu quero colocar tipo como se fosse uma poeira, um pó, uma fumaça. Então eu vou começar a adicionar outros elementos. Por exemplo, eu tenho uma outra imagem, vou aqui inserir, colocar incorporado, que é a imagem. Aqui tem esse vaporzinho aqui, ok? Então eu vou inserir essa imagem sobre essa imagem que tem pronta, ok? Eu vou selecionar essa área de cima, aqui com a ferramentinha de seleção rápida, ok? Somente essa área do vapor. Vou dar um comando J para fazer uma cópia no layer acima e vou descartar essa imagem, deixando aqui somente esse vaporzinho. Esse vaporzinho eu vou adicionar aqui. Então pode ver, ele tem essa área azul escura, né? Você pode entrar aqui no modo de mesclagem e dando uma olhada aqui, ó. Como que fica legal, tipo a clareada lá. Então ele já vai dar lá, tá vendo? Uma transparência bacana. Aí ficou umas marcas aqui, você pode entrar, dar dois cliques aqui. Você usa um modo aqui de mesclar, onde você pode mexer nos tons. Ou seja, se você apertar o Alt, colocar sobre esse slide e arrastar, ele vai dividir em dois. Ou seja, quando eu arrasto para a luz, ele vai tirar todas as informações ainda que existem de áreas escuras lá. Então com isso eu consigo fazer um recorte melhor da fumaça e tendo já esse aspecto bem interessante que você está vendo aqui, olha, da fumaça, certo? E agora eu posso criar uma máscara, né? Uma máscara de transparência nesse layer.
e poder editar isso. Então, vou ampliar um pouco aqui, olha, para poder ver as áreas que eu quero criar uma edição. Então, eu venho aqui, eu pego o pincel com preenchimento preto, começo a suavizar essas áreas aqui, ó, fazendo tipo uma mesclagem, né, dessa fumaça com o solo de neve aqui. Tá vindo pra cá, ó. Aqui está duro, vou tirar aqui a fumaça aqui do explorador. Ok, ó. Aí se eu achar que ainda a imagem ficou um tanto que muito marcada, eu posso diminuir um pouco a opacidade, né? Eu posso fazer uma cópia disso, colocar aqui na parte de cima, né? Diminuir um pouquinho, só para colocar, dar uma impressão de que a nave é muito grande, que está chegando até as nuvens. Aí na mesma máscara eu faço a edição, né? Tirando as partes que não me interessam. Olha que interessante. E agora alguns detalhes eu posso estar colocando aqui, que é outra imagem que eu tenho. Eu vou abrir aqui, vou colocar também incorporado. Tem imagem desses detalhes de gelo escorrido. Então, isso é muito bacana, porque o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, trabalho de seleção rápido, algumas dessas áreas aqui. Só um pouquinho, né? Vou dar um comando J. Aí eu vou tirar aqui a área que não me interessa, essa área mais escura. O Shift apertado lá. Aqui, tá. Eu vou deletar para mim ter somente essa parte aqui dessa estrutura, né, do gelo escorrido. Eu vou reduzir isso e vou posicionar esse gelo escorrido em algumas partes aqui da nave, né, para dar a impressão assim, poxa, né, faz tempo que esse negócio está aí. Então, obviamente vai aparecer algumas coisas assim, de um gelo escorrido e tudo mais. Então, para poder acertar isso, para dar a volta, ficar legalzinho, eu posso usar aqui uma função de edição chamada distorção de marionete, ok? Então, esse distorção de marionete é legal porque é o seguinte, você pode prender os pontos que você quer que fiquem fixos e mover os outros. Então, eu vou prender esses aqui e vou mover só alguns. Por exemplo, esse aqui, olha, isso eu posso acompanhar aqui a volta, né? Ó. Trazer mais para cá, fazer isso. Opa. Depois que eu conseguir fazer a distorção que eu desejo, eu dou um Enter, ele vai ficar distorcido da forma que eu quero. Sendo assim, eu posso utilizar novamente a máscara de opacidade e fazer aqui pequenos acertos, né, fazendo uma mesclagem desse gelo com a fuselagem. Ali, ó. Aqui, ó, diminuindo um pouco a opacidade, né, dando um pouquinho mais de realidade a isso. Ó. Então vai ficando ó, esse gelo escorrido, né, dando a impressão que faz tempo. Tá? E você pode fazer cada um desses detalhes, né, usando essa técnica, né? Eu vou fazer apenas alguns aqui, para você ter uma ideia, ó. Fica bacana, né? Ó. Vou colocar aqui também, ó. Legal que eu posso dar o Command T, usar aqui a ferramenta de distorção ainda para acompanhar a volta. Aí, sua imaginação vai trabalhando, você vai conseguindo fazer uma coisa bem interessante. Legal, uma vez que eu já fiz isso, agora eu vou colocar ainda um pouco mais, né, vamos dizer, uma penumbra, né, uma iluminação mais misteriosa. Então eu posso começar aqui na imagem de fundo, onde eu posso já aumentar um pouquinho as curvas. Então eu vou deixar um pouquinho mais contrastado aqui, ó. Ficou um pouco melhor. Quando cheguei nesse ponto, eu vou aqui no último layer, né? Deixa eu jogar fora esse aqui do jeito que não vou usar mais. Esse último item, e dou Shift, Alt e Command E para mim ter uma imagem achatada aqui no topo. Nota que eu tenho todos os itens e layers aqui, mas eu tenho uma imagem, né, uma cópia achatada aqui em cima. Por quê? Eu vou usar um filtro agora, que é um filtro chamado Camera Raw, que é sensacional. Ele faz alguns efeitos, alguns ajustes bem interessantes. Eu vou começar aqui, por exemplo, com claridade. Olha, perceba lá que ele vai, lá, ele aumenta um pouquinho a claridade. Ele pode fazer lá um desembaçar, né? Ele tipo, pode deixar as sombras um pouquinho mais marcantes, um pouquinho menos. Ainda tem a exposição da imagem ó, mais escura, mais clara. Então eu vou deixar um pouco mais escura lá para dar um pouco mais de realce na luz da nave. Ó, que bacana.
E vários itens. Aqui você pode estar brincando com áreas pretas, áreas em branco, mexer em texturas, e aí vai. Então são enormes possibilidades que você tem para deixar essa imagem bem interessante. Perceba como ficou a nossa imagem? Olha que legal. Né? Então é isso, galerinha. Você vê que você hoje tem capacidade de fazer coisas incríveis, imagens incríveis, usando o Photoshop e o Dmation. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial também. E logo mais estarei apresentando mais um. Um forte abraço a todos.